Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje iremos conversar sobre Os Meus Dias com os Copy, da Chita Hubert. Bom, esse livro saiu agora há pouco pela DBA. É um livro aí que o pessoal tá comentando, tá saindo bem na mídia, etc. Muita gente lendo. E bom, como vocês sabem, eu sou muito fã da DBA, eu acho a DBA uma das editoras com os catálogos mais interessantes, assim, atualmente. E claro, quando saiu esse livro aqui, o livro de escritora jovem, uma coisa meio romance de formação, adolescente narrando, eu fiquei muito curioso de ler porque faz muito o meu tipo de livro. Só que assim, gente, infelizmente, esse livro não funcionou comigo. E bom, vou tentar explicar pra vocês por que ele não funcionou comigo e contar um pouquinho sobre o que é que vai se tratar Meus Dias com os Copy. Bom, aqui no Meus Dias com os Copy, a gente vai acompanhar então a história da Virginia, que é uma adolescente de 17 anos, que vai então ali passar umas férias com o pai dela, num hotel assim de luxo, e com os Copys, né, que são um casal de amigos do pai. Só que esse casal de amigos do pai da Virginia, eles são meio esquisitos, né, digamos assim, não sei explicar. Eles, enfim, são pessoas esquisitas, são pessoas que têm muito dinheiro ali, que fazem parte de uma elite intelectual, etc. E o que vai acontecer aqui? A primeira coisa que a gente sabe quando a gente inicia os Meus Dias com os Copy é de que supostamente essa história aconteceu, mas os nomes foram alterados para preservar a identidade, etc. Então tem uma coisa aqui interessante que, aliás, para mim esse é o ponto máximo do livro, que é quando a autora ela coloca ali umas coisas sobre, umas reflexões sobre memória, sobre narração, né, sobre reconstruir a memória por meio das palavras, etc. E assim, o livro, pra mim, ele fica por aí, porque as outras partes eu fiquei completamente indiferente. E eu acho, assim, eu não sei com vocês, mas pra mim a pior coisa que tem é eu ler o livro e eu me sentir totalmente indiferente, simplesmente, tipo, não ligar. Mesmo sendo um livro que você leia rápido, etc, mas é um livro que, assim, você não liga, você termina de ler e você meio que acaba esquecendo tudo que você leu, ou enfim, você não fica curioso pra saber o que é que vai acontecer. Você também não fica, tipo assim, oh meu Deus do céu, que vontade de voltar pra essas páginas, uau, que vontade de me deslumbrar lendo o que essa autora escreveu. E assim, o que eu acho dos Meus Dias com os Copy é que ele é um livro que vai do nada a lugar nenhum. Assim, ele é um livro que ele tenta trazer um sentimento de estranheza pro leitor, ele tenta ali levantar algumas questões, enfim, só que eu acho que não funciona. Não funciona, pelo menos assim, não funcionou comigo. Como eu falei pra vocês, o ponto máximo do livro é alguns pontos que a autora levanta sobre essa questão da memória. Mas tirando isso, essas coisas que eu achei interessantes ficam tão perdidas aqui nessa coisa que é meio que como se fosse assim, uma linha que vai assim, pum, 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 como se fosse uma criança, assim, desenhando desordenadamente pontos e linhas, assim, que chega a ser meio esquisito, sabe? Fazia muito tempo que eu não lia um livro de que eu ficava pensando assim, gente, mas e aí, qual é o propósito? O que é que você quer me dizer com isso? Porque, assim, tem até, assim, a escrita da Chita, ela é uma escrita boa, assim, só que tipo, não se sustenta. O Meus Dias com os Copy, na minha opinião, é um livro que não se sustenta. Ele é um livro que não chega nem a ser estranho. Ele tenta ser estranho, mas ele não consegue. É um livro que ele falha em muitos aspectos. Isso é meio triste. Vocês não acham? Eu acho muito triste quando você vai pegar um livro que, assim, ele tenta, a autora até tenta, mas ele não consegue, assim. Claro que a Chita é uma pessoa super inteligente, etc. Você vê aqui por algumas discussões filosóficas, só que ela não sabe colocar isto aqui, ela não consegue, tipo, ela não consegue sustentar uma trama só com alguns pontos de deslumbre ao longo de 100 páginas, sabe? E assim, foi um livro que eu fiquei completamente indiferente. Eu acho sempre muito triste, eu não gosto de me sentir indiferente com os livros. Eu sou uma pessoa muito passional, então assim, ou eu odeio muito, ou eu amo muito, né? Assim, comigo é muito 8 ou 80. E esse daqui eu não vou dizer que eu odiei, mas eu fiquei pensando assim o tempo todo, sabe? Por quê? Por que eu tô lendo isso? Por isso daqui tá me acrescentando o quê na minha vida, sabe? Tipo, eu acabei lendo ele todo. Isso sempre acontece, gente, olha só. Toda vez que eu pego um livro que eu acho que eu fico indiferente, aconteceu a mesma coisa quando eu li aquele livro lá, Departamento de Especulação. Eu sempre tô com esses livros desinteressantes, assim, que, tipo, não agregam em nada, pelo menos não agregaram em nada na minha vida, quando eu tô em congestionamentos fudidos. Isso daqui foi o caso, eu tava no congestionamento fudido.
E eu tava com esse livro aqui, meio que era o que tinha, sabe? Porque senão, assim, eu ia abandonar e esquecer, mas é aquela coisa, né? Ou ficar olhando pro nada, porque meu celular tava descarregado já nesse jogo do engarrafamento. Ou eu ler esse livro aqui pra ver se o tempo passava, se os carros andavam, etc. E foi. Mas assim, tipo... Desculpa, gente, vocês sabem como eu amo a DBA, vocês sabem como eu sempre divulgo, apoio o trabalho, mas esse daqui não funcionou comigo. Se vocês quiserem dar uma olhada, é um livro curto, assim, é um livro de 100 páginas, é um livro que se lê rápido, mas assim, eu não enxerguei propósito nenhum nesse livro, assim, eu acho isso muito triste, sinceramente, acho isso muito triste. Enfim, gente, primeiro livro da DBA que eu não gostei. Uma pena, né? Mas faz parte. Vou continuar acompanhando o trabalho da DBA, sim, tá? Porque acho que faz parte também ter coisas que não nos agradam, mas, assim, eu não entendi o porquê as pessoas estão falando tanto e porquê tá sendo tão comentado e porquê, enfim, porque pra mim, tipo, não levou nada com nada e, tipo, enfim. Achei tudo muito ok, tipo, tô meio blasé com esse livro, sabe? Enfim. Fica aqui a nossa conversa sobre meus dias com os copy. Voltamos aí, né, ainda essa semana, eu acho, pra gente comentar. Acho que esse vídeo vai sair agora na quarta. Então domingo a gente volta pra comentar sobre algum outro livro que eu espero que seja melhor. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.